Olá a todos e todas, vamos iniciando aí nosso terceiro vídeo aula de História Geral da Imprensa. Antes da gente entrar no conteúdo, então, eu só vou dar uma pincelada rápida aí sobre a avaliação 3 de vocês, né, que é a produção dos... Não, desculpa, a avaliação 3, então, que é o artigo ou ensaio, enfim, um formato mais solto, né, que você tem que fazer de 4 até 8 páginas, né, em duplas ou trios. Então, interessante que vocês já vão... até vou pedir para vocês me mandarem os nomes dos trios e das duplas até a próxima semana, né, que daí quem não tiver dupla nem trio, eu mesmo vou formar, então, né, então vou dar esse prazo aí até o dia 1º de abril, aí na semana ali entre o dia 1º e o dia 8 eu olho quem está com grupo, quem não tiver eu mesmo formo os grupos e vocês entrem em contato aí uns com os outros, né, para fazer essa atividade. Então é para vocês escolherem um dos tópicos que a gente vai abordar aqui: história do rádio, jornalismo impresso, que a gente já está vendo, jornalismo literário, televisão, fotojornalismo, enfim, qualquer ponto aí do cronograma, do programa, vocês vão escolher para escrever um ensaio ou um artigo, quem já quiser fazer num formato de artigo, colocando as citações ali, recuada, etc. Beleza. Quem não quiser escrever como artigo mesmo, questão de normas, né, mais solto, uma linguagem mais também de ensaio, né, que pode ser até um pouco mais opinativa, beleza também. Só que, né, vocês escolham e foquem na disciplina, né, que é a questão da história, né. Então, mesmo se você escolher internet, né, o foco é a história, não é algo sobre o agora, entendeu? Claro, pode fazer relações, eu quero comparar... Quero estudar ali a história das notícias falsas nos primeiros anos do jornalismo impresso e, claro, aí pode fazer uma alusão com o que está acontecendo hoje, né? Mas o foco principal, então, só para esclarecer, é a questão da história do jornalismo, né? Da imprensa. Então, eu vou ir falando, claro, na medida até em que vocês vão surgindo perguntas, eu vou respondendo individualmente quando for, como eu já falei, quando for algo referente que possa ser a dúvida de todos, etc., eu compartilho aqui nas videoaulas, né? Então, hoje a gente vai falar sobre a gênese institucional na Europa e o desenvolvimento nos Estados Unidos, e também os primeiros jornais europeus e o contexto histórico. Eu adaptei aqui porque a questão dos jornais americanos vai ficar para a próxima semana, né? Então, eu separei, acabei... Hoje, né, a gente vai falar mais da Europa e na semana que vem a gente fala mais dos Estados Unidos, né? Porque são as duas regiões, né, em que se inicia, né, e as tendências que acontecem nesses primeiros anos são as que vão chegar aqui depois, como a gente vai ver. Tanto é que a gente está falando aí de 1600, 1700, e a imprensa no Brasil só vai chegar, o primeiro jornal vai ser só de 1808, né? Então a gente nem tem como falar desse período de jornalismo brasileiro porque ainda não existia, né? Então a gente está falando de uma época de um Brasil colônia, né, de Portugal, então vai seguir, né, essas tendências europeias principalmente. Então, claro, mais para frente, como eu falei, a gente vai avançando, né? Mas hoje a gente vai falar especificamente sobre a questão europeia. E aí, um nome importante vai ser o Martinho Lutero, né, que de 1483 faleceu em 1546, né, porque ele foi um grande incentivador da leitura da Bíblia e da realização de novas traduções, né? Então, dentro daquele contexto que a gente falou na última semana, da imprensa, surgimento da imprensa, a possibilidade de imprimir várias cópias, né, de livros, especialmente também da Bíblia, de materiais, principalmente nesse primeiro momento religiosos, né, ele vai fazer esse incentivo para que se tenha novas traduções, né, para que circule mais, enfim. Então a gente está trabalhando aqui sempre naquele contexto. Acho que todo momento é importante a gente ter em mente que a gente está
falando de um jornalismo que surge inserido numa sociedade que tem seus problemas sociais, suas questões políticas, filosóficas, etc., né? Então, por isso que a gente está fazendo todo esse contexto da sociedade, né? Porque a imprensa, como eu falei desde o início, o jornalismo e a imprensa não vai ser uma bolha à parte, né? Apesar de que às vezes até pode parecer, mas ela surge, como eu já falei também, né, de uma demanda social, ela surge na sociedade, né, para a sociedade. Então o jornalismo ele já nasce também com uma função social muito relevante, né? Então a imprensa e tecnologia são muito ligadas nesse primeiro momento a questões religiosas, né? Então os panfletos, essas primeiras impressões, o assunto predominante, né, vai ser temas religiosos. Começa a surgir uma ideia de povo, que até foi o encerramento do último vídeo, né? Não deu tempo de explanar mais, né? Que a ideia, um primeiro pensamento sobre massa, né? Quer dizer, começam as cidades a ter grandes populações, né? As capitais, Londres, Paris, né? Então se começa a ter a ideia de povo, né? De que se tem uma massa ali, um grande conjunto de pessoas e que podem ter um pensamento em comum, né, ou majoritário, né, dentro daquele grupo de pessoas, né? Então, e começa, claro, quantitativamente a aumentar, né? Então, para se atingir essa população maior, né, do que era antes, e que até era mais até de agricultura, voltada para a agricultura, que começa a se juntar e formar os grandes centros. O boca a boca, né, aquela coisa que era antes exclusivamente da cultura oral, começa a não ser mais o suficiente, né? Então, os panfletos, impressão de panfletos, lugares públicos frequentados por várias pessoas, né, como as tabernas, os cafés, etc. Começa as praças públicas, né? Isso, claro, aí já vem desde antes, mas enfim. Tem essa questão da impressão que permite, né, com que se popularize, né, digamos assim, as ideias de uma maneira mais rápida. São fortalecidos então esses debates públicos, né? Os governantes aí também começam a se interessar mais, assim, começam a ser afetados. Claro que já era, né? Basta a gente estudar a história antiga, né? Os conflitos, as guerras, etc., né? Mas internamente, né, dentro do país, claro que as evoluções também aconteceram desde antes desse período, mas começa a se interessar e, claro, tendo essa impressão, né, essa possibilidade de imprimir, os governos automaticamente passam a se preocupar, né, em ter o controle, né, de ele também produzir esse material, né, e outra dele tentar inibir, né, aquilo que vai contra os seus próprios interesses, né? Então para ver como a tentativa de controle da imprensa por parte dos governos é algo que já nasce, né? A imprensa já nasce com esse obstáculo, né? Mesmo nessa era da impressão gráfica, a comunicação oral, a gente está falando aí de 1600, né? 1500 e pouco, 1600, século XVI, XVII. Ainda a gente está naquele contexto de uma população majoritariamente analfabeta e que vai ter ali poucas pessoas alfabetizadas que muitas vezes vão fazer essas leituras públicas, né, para a população. Então as tabernas são lugares importantes, né, para essas conversas onde circulavam as informações, os boatos, etc. E a imagem, né? A gente vai falar um pouco mais para frente sobre fotografia, né? Mas as ilustrações, principalmente no primeiro momento, ganham importância até por atingir essa população que não sabe ler, né? Então, se tem, né? Claro, se tem trabalhos voltados para isso, a gente vai falar mais para frente, né? Mas também tem essa preocupação em atingir um público maior, né? Então a imprensa no centro dos conflitos religiosos do século XVI, né? Então as diferentes correntes e pensamentos passam a utilizar, né, esse recurso da imprensa, e a propaganda e a censura eram inicialmente religiosas e passam rapidamente, né, a se tornar também política, né? Então com os governos, os diferentes defensores de questões políticas utilizando
esses recursos também para propagar suas ideias, etc., e fazer propaganda, né? E também censura quando se está no poder. A esfera pública da época é amplamente religiosa, vinculada à emergência de novos veículos, né? Começa então a descobrir que essa nova mídia, né, que é a imprensa, que é o papel, né, da época, que é a impressão em série, né, também poderia servir para fins políticos. E surge então, além das batalhas campais, das guerras, dos conflitos, né, a gente vai falar depois um pouco sobre principalmente a Revolução Francesa, né, surgem as batalhas das letras, então, porque a panfletagem, os jornais, os panfletos, né, as imagens, né, passam a fazer parte né, até das estratégias, né, para conquistar o apoio da maioria, etc. Então tudo que a gente tem hoje, né, tem saído bastante material às vezes sobre guerra de informação no contexto da guerra da Rússia com a Ucrânia, por exemplo, né, claro, é muito mais sofisticado, né, com redes sociais, internet, etc. Mas essa é uma evolução, né, das tecnologias, mas a base, né, do ser humano é a mesma, né? Eles tinham essas mesmas preocupações, só que não tinham os recursos, tinham menos recursos. E os recursos que eles tinham inicialmente é esse, é o papel impresso em série, né? São os panfletos, são o boca a boca, são as imagens, né? Então, mas a preocupação de conquistar através da retórica e se for o caso da persuasão, né, de tentar fazer com que as pessoas mudem de posição, de ideia, etc., né, que a persuasão parte desse princípio, né, de através da retórica, do discurso, você fazer a outra pessoa mudar, né, de ideia, persuadir a pessoa a mudar. Então, a imprensa ela é acaba sendo vista já nesse primeiro momento como uma ferramenta importante para isso, né? Para conquistar o apoio, né, da maioria, ou passar uma impressão. Aí a gente vê lá nas teorias da comunicação, a espiral do silêncio, né? Então, daqui a pouco tu passa uma impressão de que da Elisabeth Neumann, né, que é a pesquisadora alemã que lá na década de 70 criou, né, essa teoria da hipótese da espiral do silêncio. Então, com essa panfletagem, tu podia tentar passar para a população uma imagem que aquilo ali que estava sendo exposto era a opinião da maioria, sem necessariamente ser, né? E daqui a pouco, dentro daquela lógica do medo ao isolamento, né, que a pessoa tem, ela pode passar a concordar com aquilo, mesmo inicialmente ela não concordando, né? Eu digo assim para vocês, eu peguei, né, final dos anos 80, anos 90, né, e se tinha muito, algo que agora mudou muito, né, que era uma sensação de que alguns pontos, algumas questões eram maioria porque estavam na TV, estavam no jornal ou estavam no rádio, né, estavam nas mídias que se tinham, né, e dava uma sensação, às vezes algo acontecia e as pessoas falavam e tal, e não repercutia tanto, né? Então era muito pautado, né? Aí, claro, a gente vai para as teorias da comunicação, mas é diferente de hoje, que muitas vezes a própria imprensa, né, no seu ponto de vista do jornalismo, acaba indo buscar na internet o que é que a maioria das pessoas estão falando. Então, de certa forma, houve uma inversão, né? Aí, claro, tem a teoria da agenda setting, etc., mas eu não vou entrar aqui, senão a gente vai desviar e vai ficar muito extenso também, né? Então, na França, a França acaba se tornando um lugar importante, né? As guerras religiosas francesas eram tanto de mídia quanto de espadas e armas de fogo, né? O papel público da mídia foi ainda maior na Holanda, né, com a revolta contra Filipe II da Espanha, né, a Guerra dos 80 anos, 1568 a 1648. Então, as guerras, né, passam as nações, os grupos que estão ali fazendo confronto, passam a incluir a preocupação com os conteúdos impressos nas suas pautas, né, de guerra, né. Sobraram mais de 7.000 panfletos desse período que hoje estão em museus, né, na Europa principalmente.
A gente chega aí ao iluminismo francês, né, a metáfora da luz, da razão, como uma oposição à fé, né, à superstição, à tradição, né, ao preconceito, enfim, quer dizer, de lançar luz ao pensamento, né, e a mídia foi um instrumento usado nessa, tanto no lado dos iluministas, quanto pelo lado, né, mais religioso conservador, né. Então passou a haver uma guerra de ideias, digamos assim, em que essas ideias eram postas, né, no papel impresso em séries, né, com vários volumes, né, nas revistas, nos jornais, nos panfletos, etc. Surgem os filósofos, Voltaire e Rousseau, são dois nomes famosos e que vão além a boa parte da obra desses filósofos, desses escritores dessa época, escreviam e suas obras eram publicadas nos jornais, né? Muitos livros clássicos, né? E claro, a gente tem a disciplina de estudos literários que eu também ministro, a gente fala mais sobre isso, mas muitas dessas produções, principalmente anterior ao século XX, né? Muitos clássicos foram escritos para serem publicados em jornais, né, ou em revistas, né, ou coletâneas que foram feitas posteriormente, às vezes de maneira póstuma até em relação àquele autor, né. Se pegou o conjunto de textos que ele publicou em determinado jornal e se publicou como livro, se tornou um clássico. Aí, claro, aqui até a gente não vai falar muito, mas também tem a questão dos romances e folhetins, etc. Então tem uma relação muito forte, um tripé, dá para pensar assim, entre literatura, filosofia e jornalismo, né? Sobre quando a gente pensa na história da imprensa. E influenciou aí, tem essa questão de cruzar as fronteiras, né? Na sua época, cruzou essas fronteiras e posteriormente mais ainda, porque se tornaram autores e obras universais que são lidos até hoje, né? Tem vários livros aí desses filósofos e de escritores dessa época. Então teve essa expansão assim, né? Saiu do seu território geográfico. Aí os Estados Unidos, só para fazer um parênteses, a gente vai falar mais na semana que vem, né? Tem a independência em 1776, mas se coloca então, né, que sem os jornais a Revolução Norte-Americana não teria ocorrido, né? Então os jornais foram fundamentais também, né, para a Revolução Norte-Americana que resultou na independência. Eu tive a oportunidade de ir, quando eu fiz meu estágio doutoral em Nova York, na Universidade de Nova York, tive a oportunidade de ir na Filadélfia, né, que é onde foi declarada a independência, né, tem a Independence Hall, tem o Sino da Liberdade, né, tem jornais da época, então é muito... E claro, nos museus também, lá no Metropolitan, em Nova York, principalmente no Metropolitan, né, tem muito material, até eu tenho muitas fotos que eu tirei desses documentos, né, então é evidente, assim, a importância da imprensa nessa altura do campeonato já era algo muito palpável, né, muito visível, né, e obviamente que havia uma preocupação muito grande de todos os envolvidos nesses conflitos em se apropriar, né, dessas tecnologias. Aí tem uma classificação do Ciro Marcondes Filho no livro A Saga dos Cães Perdidos, em que ele vai classificar esse período de 1789 a 1830 como o primeiro jornalismo, né? Depois, claro, tem a sequência, mas aqui a gente está falando desse período. Então, em que ele vai dizer que são textos mais políticos e literários. Então, se começa, né, aos poucos, claro que a religião sempre vai estar ali nessa época como um pano de fundo importante, mas aqui a religião está até ligada à questão política principalmente, né, e a literatura também, né, e aí tem o livro Revolução Impressa, né, Imprensa na França de 1755 a 1800 do Robert Darnton e Daniel Roch, né, de 1996. Esse livro, para quem quer pesquisar a imprensa na Revolução Francesa, é espetacular, né? Eu usei ele para contextualizar historicamente na minha dissertação de mestrado, né? Isso que eu estava falando da vida e obra do Érico Veríssimo, mas para contextualizar a história da imprensa eu acabei caindo nesse livro, e que é um livro muito bom, né? É uma
uma não, são várias aulas, né, sobre Revolução Francesa, e o protagonismo da imprensa no processo da Revolução, né? Foi a primeira grande revolução, né, dos tempos modernos, os autores vão colocar, porque não foi só uma revolução de conflito armado, bélico, né, de físico, né? Incluiu muito a questão das ideias, dos panfletos, do controle, da clandestinidade, né? Enfim, a Bastilha, por exemplo, e a queda da Bastilha, né? Em que a maioria dos presos eram presos intelectuais, né? Eram presos por questão de censura, por pessoas que imprimiam panfletos contra o governo, etc., né? Então a luta pelo poder, os autores vão colocar, foi uma luta pelo domínio da opinião pública, com a imprensa no centro, né? Então a gente pensa, né, em 1755 em diante, né, até 1800, né? E a gente segue isso até hoje. Nas eleições vai ter de novo, né, 2022. A gente teve em 2020, a gente teve em 2018, a gente teve em 1994, a gente teve em 2002, a gente teve ao longo da história, né, a luta política e dos conflitos foi, né, desde esse primeiro momento até hoje, né, uma luta pelo domínio da opinião pública, com as tecnologias da comunicação estando no centro, né? Então, e claro, aí depois veio o rádio, depois veio a televisão e a internet, aí agora tem essas 1000 possibilidades de mandar, de pagar lá não sei quanto, e daí vai disparar mensagem no WhatsApp, vai disparar propaganda no Facebook, nas redes sociais, enfim, se tornou realmente algo gigantesco, né? Mas a base, a lógica de tudo, a lógica do processo, né, é antiguíssima, né, antiguíssima. E a coroa francesa controlava o que era impresso no país, né? Então automaticamente e rapidamente começou a surgir ali aquelas produções clandestinas, né? Era proibido questionar ou criticar o reino, a religião e a moral, né? Antes e após a publicação, a polícia fazia fiscalização e controle. Geralmente os editores eram os próprios censores contratados pela coroa, né? Então o sujeito era da monarquia, era do governo, e ele era censor e ele era editor, né? Então, no seu ponto de vista oficial, né, era isso. Mas, claro, aí logo começaram a surgir, né, os impressores clandestinos, né? Em 1757, dos 10 editores do Jornal de Cervantes, 9 eram censores, né? Então, de 10, 9 dos editores do jornal eram censores do próprio governo, né? Então, os livros censurados, aquilo que a gente comentou rapidamente na última semana, eram os mais procurados, né? Quanto mais, aí os autores vão colocar, quanto mais rigorosa era a proibição, mais aumentava o preço da obra proibida, mais encorajava as pessoas a lê-la, mais era comprada, mais era lida. Quantas vezes poderia o editor e o autor de um livro autorizado ter dito aos magistrados: se esses fossem capazes de ousar, cavalheiros, tenham a bondade de nos conceder uma ordenaçãozinha exigindo que nossa obra seja rasgada e queimada. Quer dizer, os autores queriam, né, que o governo censurasse, queimasse, fizesse um auê, porque as pessoas queriam ler esses livros, né? E aí se criou até a profissão, né, de traficante de livros, e que corria eles vão contar essa história, né? Corria um alto risco de vida, e geralmente eram analfabetos para não saber o que estavam carregando, né? E iam por montanhas, iam para né, fugindo da polícia, dos censores, mas se fossem pegos eles eram executados, né? Eram enforcados, guilhotinados, etc. Esse mercado paralelo, com livros sendo vendidos às escondidas, acabou formando um cenário propício para a queda da censura, né? Então, nesse contexto, com a promulgação do rei convocando os Estados Gerais, houve uma enxurrada de panfletos não autorizados, contando sobre o que acontecia, né? Então, claro, na imprensa oficial não estava se contando, mas aí se tinha esses panfletos, esses editores clandestinos, né, que faziam essa produção escondida, né, do governo. Boa parte dos presos da Bastilha eram escritores, né, poderiam até ser classificados como jornalistas, né, editores e traficantes de livros.
A partir de 1750 aumenta o número de edições e publicações, que chegavam a 3.500 obras e 150 periódicos diferentes a cada ano, né? Então a gente está falando de 1700 e pouco, na França, um país territorialmente não tão grande, que naquele tempo uma população também não era tão grande. Então 150 periódicos é jornal, né, para dedéu. O conteúdo dessas obras era relativo a fatos que aconteciam no momento, apresentando já um caráter jornalístico bastante forte, né? Se cria uma nova categoria, então um material semi-clandestino, com temas menores, como pornografia. Até tem um livro ali, O Sofá, eu não lembro o nome do autor, publicado pela LPM, que é muito bom e é de 1700 e pouco, é dessa época, né? Um clássico da literatura. Que eram desses livros semi-clandestinos, né? Começa a haver um clamor pela liberdade de imprensa, então tá havendo ali aquele murmurinho, aquela agitação social, né? E as pessoas começam a cobrar da coroa, e aí vai se inflamando o clima para a revolução, né? Para a revolução. A censura cai, então daí vem a revolução, 1789, né? A destruição desse sistema iria transformar completamente a realidade institucional e econômica da impressão e da edição, e em última análise o caráter da cultura literária francesa. Então tem a revolução, né? Se derruba ali o governo, a censura então cai junto, essa censura voltada para aquela linha, digamos assim. Mas aí os autores vão problematizar que se forma rapidamente um monopólio de livreiros, né, e impressores, enfim, como a gente tem até hoje, né? Então, de editoras, etc., se forma um monopólio baseado principalmente em questões econômicas. Os jornais começam a ocupar aos poucos o lugar dos livros, isso quer dizer que os jornais começam a se popularizar, a população começa a se alfabetizar mais, né? Os editores se adaptam a esse novo cenário, né? Apesar disso, claro, tem um índice de analfabetismo alto ainda, né? Ainda passa a ser um limite para esse crescimento. E na França, alguns jornais apenas reproduziam o discurso dos políticos, enquanto outros os interpretavam. Isso a gente vai ver acontecer no Brasil, principalmente no século XIX, né? Mas aí a gente vai falar especificamente sobre isso mais para frente. Aí outra citação do livro: Napoleão é quem resolveria esse impasse entre políticos e jornalistas ao colocar ambos sob seu firme controle, né? Mas o problema colocado pela imprensa da Revolução Francesa reapareceu em todos os sistemas políticos representativos desde então. Por essa razão, os antiquados jornais da Revolução Francesa não são apenas relíquias históricas, são um exemplo de um problema central da imprensa no mundo moderno. Quer dizer, todo mundo que chegou no poder tenta ter um controle da imprensa, né? E o Napoleão, dá para até fazer botei ali uma observaçãozinha, que na verdade até anterior ao Napoleão, né? Aquela metáfora da Revolução dos Bichos, do George Orwell, né? Dos porcos que comandam a revolução dos bichos para expulsar os humanos, mas quando expulsam os humanos da fazenda, os porcos passam a ter as mesmas atitudes, né, ditatoriais frente aos demais animais. Então, é mais ou menos o que acontece, né, com Napoleão, e, né, em muitos casos. Tem um livro do Alcarez Gomes, agora não me recordo o repórter gaúcho, que ele é um repórter na China, o nome do livro, não me recordo agora o nome foi repórter da Guaíba e já faleceu, mas o nome do livro é Um Repórter na China, né? Eu já li esse livro, em que ele conta, por exemplo, a chegada do Mao Tse-tung, né, ao poder da China, e foi mais ou menos nessa mesma logística. Se começa com um clima de revolução, de derrubar o que está no poder, porque está muito ruim, porque etc. Mas o Mao Tse-tung, chegando ao poder, ele rapidamente passa a repetir aquilo que ele derrubou, né? Dá para fazer a mesma analogia em relação a muitos outros, né? A própria Revolução Cubana, né? O governo com o Fidel, né? Depois, quando ele chega, ele, né, não abre espaço para a democracia em nenhum momento, com medo, claro, de perder o poder. Então, o Napoleão foi o mesmo processo. Então, é um padrão, né? Parece que uma coisa natural do ser humano quando chega ao poder, né? O Napoleão falou, então: 4 jornais hostis devem ser mais temidos do que 100.000 baionetas, né? Então, aquela coisa do apelo, do apoio
popular, né? E a imprensa está nesse centro, né? Não tem como, mesmo hoje, tendo várias variáveis, ainda, né, a imprensa tem um papel importante. Há um desenvolvimento social, como o da ciência e da tecnologia, né? A relativa liberdade de imprensa vai influenciar o que Habermas chamou, né, então, de esfera pública, depois vai ser chamado de massa, de opinião pública, né? Mas aí já a gente vai falar mais sobre isso nos próximos tópicos, né? E romance e filosofia ganham impulso, principalmente nesse contexto europeu que a gente está falando. A gente tem Flaubert, Rousseau, Balzac, enfim, vários filósofos e escritores que fazem obras que seguem atuais, seguem sendo lidas e que refletem esse contexto, mas que na verdade está discutindo o ser humano, né? E por isso que é impressionante quando a gente lê essas obras, Guerra e Paz, por exemplo, né? Que pega ali um período das guerras napoleônicas, né? E como a questão é o ser humano mesmo, é atual porque parece que está se falando de ser humanos de hoje. A única diferença é que não tem esses recursos tecnológicos todos que a gente tem hoje. Então, para falar sobre esse contexto geral da Europa, né, foi esse material que eu passei. Eu vou postar mais um texto para vocês aprofundando um desses tópicos. E aí posto os slides também e na próxima semana a gente fala então, a gente sai da Europa e vai para os Estados Unidos antes de vir para o Brasil, tá bom? Um abraço, fiquem bem então e até a próxima semana.